Oi, Cacá, Oi, boa noite, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Amor, primeiro quero muito te agradecer por ter topado vir aqui participar desse meu projeto de live de Mulheres Incríveis. Dizer que aqui é um lugar de empoderamento, de um lugar de acolhimento e que você se sinta muito confortável aqui em estar batendo esse papo comigo, viu? Obrigada, Cacá. Eu que te agradeço o convite e também toda a sua generosidade e também a forma como você me acolheu o tempo todo, desde o primeiro contato. Obrigada. Juntas somos mais fortes, é isso que eu sempre falo. Com Helena, certeza. para começar a nossa live, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Helena Laís, onde você nasceu, qual a sua profissão, falasse um pouquinho de você. Então, eu nasci em Petrópolis, quer dizer, no Rio, mas eu vim para o Rio só para nascer e passei a minha infância toda e morei até os 21 anos, até eu me casar, eu morei em Petrópolis, em Araras, que é um lugar pequeno, um distrito, né, de Petrópolis. Eu sou professora, né, trabalhei muitos anos em sala de aula, né, como educadora. Tenho uma carreira assim longa nas escolas e em 2016 eu abri uma editora, Lago de Histórias. Eu sou escritora também e atualmente eu trabalho na editora, né, como escritora também e ainda de alguma maneira vinculada à educação, porque a gente faz um trabalho na Lago de Histórias com alunos, tanto da rede pública quanto da rede particular, no sentido de formar leitores e incentivar a leitura e trabalhar com a literatura. Então, acabei que não me desliguei dos alunos, né, e da educação, mas hoje com a parte que me agrada mais, que é a parte mais lúdica, né, voltada para a fantasia, voltada para a literatura. Então, estou sempre em contato com alunos de alguma forma. Eu tenho 47 anos, eu tenho duas filhas, fui casada por 24 anos, casei bem jovem, aos 21 anos. Me considero uma mulher feliz e hoje eu me sinto assim, no caminho que eu escolhi e que eu gostaria de estar, assim. Acho que eu estou caminhando nesse sentido cada vez mais para ser cada vez mais Helena, né? Em essência e distante de tudo aquilo que me afasta de mim. Então, é uma síntese. Ai, quero parabenizar também, seu trabalho é lindo. A gente tem que marcar outra live falando desse trabalho lindo, Obrigada. doutora, pedagoga. Para continuar, a gente sabe que seu nome está aí na mídia, relacionado ao seu antigo relacionamento. Quero que você Aham. se sinta confortável em falar da forma que você quiser, da maneira que você quiser. Eu sei que deve ser um assunto que está aí repercutindo, que te machuca também, mas que você se Uhum. sinta bem confortável. Queria que você contasse um Uhum. pouquinho dessa vivência que aconteceu, que está todo mundo aí comentando, de forma que você se respeite e fale o que você quiser, da maneira que você quiser, tá? Tá bom. Faltou falar isso, né? Que a minha vida também está no Instagram, certamente com verdades e outras meias, mas foi uma opção, vamos dizer assim, bastante consciente também. Eu sabia, né, onde eu estava pisando quando eu optei por denunciar. Então, o que me aconteceu, né? A gente corre riscos, tem perdas, né? Tem perdas, tem ganhos, mas acima de tudo tem uma profunda
inquietação, uma profunda reação a algo tão violento que eu sofri. Então, é de forma bastante consciente que eu me coloquei publicamente, né? Tem sido. E é isso, assim, eu acho que eu estou lidando diante, né, desse caos todo que a minha vida se tornou não, se tornou é muito forte porque a minha vida não se tornou caos, mas diante desse caos que se instaurou na minha vida nesse aspecto, né, com relação à internação e aos desdobramentos jurídicos e todo o resto que isso inclui, né? Uhum. Bom, Cacá, por um lado, né, você falou da dificuldade de falar sobre isso. Por um lado, tem uma dificuldade, mas tem também. Eu acho que falar também é cura, né? A gente elabora. Eu sou uma pessoa que eu elaboro muito as coisas, né, do meu emocional, né, falando, né? Uhum. E eu sou uma pessoa da comunicação, a palavra, né, é o meu lugar, assim, de maior, vamos dizer assim, eu acho que a palavra é o meu lugar, não só um lugar de força, mas um lugar onde eu me sinto à vontade também para estar, né? Eu passei por uma violência muito grave em 2019. Fui casada, né? Como a gente começou falando, fui casada por 24 anos, mas era um relacionamento ao todo de 28 anos. Começou nos meus 17, então foi praticamente o meu primeiro relacionamento. Em 2019, eu tomei uma decisão de me separar e depois desse pedido de divórcio, né, foi uma decisão para a qual eu me preparei muito ao longo do tempo, porque eu sabia que eu enfrentaria uma guerra, tanto em relação, né, à pessoa com quem eu me relacionava, como em relação à minha família, que eu sabia que reagiria negativamente, ou seja, não me apoiaria, né? Já havia tido uma primeira tentativa há 18, 19 anos atrás de me separar. Uhum. E eu não tive apoio, né, do mesmo casamento, né, da mesma relação. Eu já tinha tido uma tentativa. Foi um ano, assim, muito difícil e eu era muito jovem, eu tinha 27 anos, uma filha de 2 anos. Por fim, eu desisti de me separar por conta da pressão externa. E me mantive numa relação, né, nessa relação, por mais 17 anos, né? Fiquei mais de 17 anos, porque já tem quase 2 que eu me separei, né? Que isso tudo começou. Então, em 2019, quando eu, por fim, tomei essa decisão, eu sabia que não seria fácil e que eu não teria apoio, né? Mas eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Foram 3 semanas entre o pedido de divórcio e a internação num hospital psiquiátrico, sob a alegação de que eu estaria com problemas, primeiro, espirituais, e depois, eu acho que ninguém nunca deve ter internado ninguém na história, porque a pessoa está supostamente com problemas de magia negra e possuída pelo demônio, porque isso tudo eu escutei. Nossa. Então, só que eu acho que não seria possível uma internação com essa justificativa. Então, né, no meu entendimento, Cacá, simulou-se uma situação em que eu estaria com problemas psiquiátricos, né? E durante esse período, entre o pedido de divórcio e a internação, eu me envolvi com uma pessoa, que é o meu namorado, o Alexandre. A gente começou a namorar nesse período. Uhum. E houve uma
sei lá, 4 dias antes da internação, houve uma invasão no meu e-mail. E o Alexandre, que é meu namorado, tinha mandado umas conversas nossas, né? Que nós somos escritores, ele também é. Então a gente vive disso, né? Vive de histórias. E aí a gente quis guardar a nossa história, a história de como tudo começou, a gente se apaixonou escrevendo um para o outro. E, e aí ele quis, eu pedi que ele guardasse essas conversas e ele me enviou por e-mail. O meu e-mail foi invadido e essas conversas foram acessadas, né? Após a leitura dessas conversas, né, a minha família, em especial a minha mãe, foi acionada, né, pelo meu ex e ele criou uma situação em que foi buscar minha mãe lá em Petrópolis, trouxe a minha mãe para minha casa aqui no Rio e disse que eu contasse o que estava acontecendo. E aí eu perguntei se era para falar sobre o divórcio, e que, ok, eu, né, falaria o que eu já tinha falado, que eu queria me separar e que eu não estava feliz na relação, não estava feliz no casamento, e só. E E é um aí seu, né? não tinha mais nada para falar. Ó, Um direito seu de querer viver a sua exato, vida. exato. E um direito meu também é não falar nada além disso, né? Sim. Além de informar a minha decisão sobre a separação. E aí, mas fez-se a pergunta, conta para ela quem é o Alexandre Barreto. E aí eu disse, eu não tenho nada para falar sobre o Alexandre, pelo menos não aqui. E aí a pergunta seguinte foi, quer dizer que não tem Alexandre Barreto? Eu falei, eu não disse isso. Eu disse que eu não tenho nada para dizer a respeito do Alexandre aqui para vocês. Então pode deixar que eu digo. E aí trechos da nossa conversa, né, foram lidos. Uma conversa íntima, né, de namorado. Então você pode imaginar, desde situações da gente falando da nossa vida íntima, falando de sexo, falando bobagem um para o outro. O Alexandre, ele, além de escritor, ele é humorista, ele escreve um monte de coisa engraçada. E eu tenho também senso de humor, então a gente escrevendo piada um para o outro. Intimidade de vocês, né? Uma conversa íntima, exatamente, de duas pessoas que estão começando a se relacionar, que estão apaixonadas, né? Nessa conversa também, além do conteúdo do namoro, tinha algumas coisas, por exemplo, tinha uma situação, né, coisas que eu vou mencionar, porque foram coisas que foram costuradas e que virou o relato, né, e a alegação de que eu estaria com comportamentos estranhos, fazendo coisas diferentes do usual. E que coisas eram essas? Então a gente falava, vamos beber caipirinha e ficar bêbado junto. Aí Alexandre, eu nunca fumei maconha, eu quero fumar maconha. Vamos assistir um curso, um culto de uma igreja evangélica em Del Castilho e vamos encontrar na Avenida, na Central do Brasil, no metrô, para pegar a linha 2 e tal, para a gente assistir o culto. Eu não sou religiosa, né? Não praticava nenhuma religião, minha família é muito religiosa. Leu isso como tá doida, agora mudou de igreja. Eu não mudei de igreja, eu queria assistir o culto, eu queria ver a expressão religiosa das pessoas dentro de um centro de qualquer religião, né? Eu queria experiências, né? Viver outras. Que um artista vive, de beber o mundo, de viver as experiências, né? Dessas coisas que a gente vive e que a gente experimenta na vida, no mundo. Nascem as nossas crônicas, nascem os nossos contos, nascem as nossas histórias, né? Às vezes, experiências que a gente viveu há tempos, né? Uma situação ou outra daquilo vem parar numa história que nem a gente mesmo planeja, mas é isso, né? É tudo que vira adubo, né, para o
para nossa criação. E aí era uma conversa, então, nesse sentido, aquilo foi lido como tá maluca, vai estar indo para a Igreja Universal. E aí a gente conversando, né, jocosamente brincando no caminho, aí eu dizia, e a gente vai passar então em Del Castilho, no caminho para tem uma passarela, a gente vai passar em cima da Cracolândia, né? Aí ele, a gente vai passar lá, os cracudos estão lá embaixo, isso aqui. Pronto, eu ia fumar crack, eu tava drogada, assim, olha, Cacá, chega a ser ridículo, mas foi isso. Isso foi lido nesse momento ali, e eu assim, ouvindo aquilo, no começo, eu cheguei a ser irônica. Eu falei, teve uma hora na conversa que o Alexandre falava assim para mim, minha pombagira das profundezas abissais. Aí, que era, né? Minha princesa, minha mulher maravilhosa, sei lá o que o apelido que ele me deu, eu entendi como amoroso e engraçado, achei mó graça. E aí mandei as carinhas lá para ele. E aí aquilo foi lido. Você tem ideia do que é pombagira? Ele está te chamando de pombagira. Isso aqui é trabalho de macumba. Assim, então, nesse curto relato, acho que você pode identificar uma série de preconceitos, né? Assim, na minha leitura, são leituras, né, preconceituosas, de todas as ordens, né? Religiosa, com relação a social, né? Por conta da onde a gente estava indo, porque eu não estava falando do Leblon, porque eu estava falando de Del Castillo ou da Central do Brasil, né? E aí, fora, né, a questão do namoro, né, e da invasão da minha privacidade e né, de ter sido colocada em uma situação tão constrangedora, humilhante, né, assim, da pior espécie. Assim, acho que eu não faria isso com ninguém, ainda que eu me sentisse totalmente traída. Difícil, enfim, não me cabe julgar, Da sua né, aqui eu. família, quem deveria te dar apoio, né? Então, Exato. Sim, isso aconteceu diante da minha mãe e de uma irmã de criação, que é a Má, que é a única pessoa que eu tenho hoje da família ao meu lado, né? Além de uma prima que eu sinto que está ao meu lado também, mas isso aconteceu, esse discurso do tá maluca, possuída, ele foi comprado, né, pelo restante da família. E aí, entre esse dia, que foi uma quarta-feira à noite, né, que as conversas foram lidas e tal, diante da minha mãe, até a internação foram 4 dias. Então, isso foi numa quarta, eu fui internada no domingo, involuntariamente e completamente de surpresa, assim, né? Na quinta-feira, casa e chegou essa equipe de é, investigação. sim, isso foi no domingo, né? Eu tinha combinado com o Alexandre, a gente ia almoçar junto no domingo, e antes de almoçar, a minha filha menor ia fazer trabalho na casa de uns amigos, ia fazer um trabalho da escola. E ela teria que chegar depois do almoço. Então a gente tinha combinado que eu ia dar almoço para ela em casa. Quando a gente saísse, eu deixava ela na casa dos amigos e seguia para ir para o almoço com o Alexandre. Estava tudo combinado, eu já estava pronta quando a minha filha disse que ela iria até a feira, né, com o pai para comer pastel. Eu achei que era para comer pastel, aí eu falei, filha, mas você tem que almoçar, porque a gente vai sair e tal. Ela, não, lá agora tem um macarrão, tipo espoleto e tal, que meu pai falou, eu como. Eu falei, então tá, você quer comer lá? Ela disse que queria. E aí eu disse, eu tô pronta já, eu te espero aqui. Então eu fiquei sozinha em casa. Nesse momento saiu todo mundo, eu fiquei sozinha em casa.
E, na verdade, ela não foi comer macarrão nenhum, ela foi tirada de casa, né? Ela não sabia, né? Vale dizer, ela não sabia que era isso que ia Armado, né? acontecer. Sim, e eu estava, então, só aguardando para poder encontrar o Alexandre, mas eu só encontrei o Alexandre 21 dias depois, com habeas corpus na porta do hospital psiquiátrico. Eles entraram no meu quarto, uma psiquiatra, psiquiatra não, parece que ela nem é psiquiatra, que ela é neurologista, junto com uma médica, vale dizer, que é uma pessoa que eu conhecia, né? Tinha uma convivência, até porque ela é esposa de um dos melhores amigos do meu ex. Então, ela entrou no meu corredor, eu estava sentada escrevendo no meu quarto é o último cômodo assim da casa. Eu estava lá sentada escrevendo e ela, quando eu olhei para o corredor, ela vinha com dois homens enormes. Entraram no meu quarto e ela disse para mim que ela estava ali para me internar numa clínica psiquiátrica e que eu podia escolher se eu queria ir por bem ou por mal. Eu ainda tentei argumentar, né? Mas como assim? Por que você vai me levar? Com base em quê? E ela disse que era num questionário de hipomania, né? Me deu até um diagnóstico, um suposto diagnóstico. Era um questionário de hipomania e que eu respondia afirmativamente a todas as perguntas do tal questionário. E eu falei, só que eu não, que questionário é esse? Eu não respondi pergunta nenhuma, eu nem vi esse questionário. Enfim, quem tinha respondido as perguntas tinha sido meu ex, né? E eu falei, não, você não pode me internar assim. Ela disse, eu posso sim, e vamos que eu não tenho o dia inteiro. Eles tiraram meu celular, eles vieram para o meu lado para tentar me levar à força. Eu pedi que ninguém encostasse em mim, que eu tinha entendido o que estava acontecendo e que, por favor, ninguém encostasse em mim. Eles respeitaram. Eu me levantei, tinha uma ambulância, né? Era domingo, então o prédio não tem porteiro no domingo. E ninguém viu na Urca, num bairro, né? A Urca é um bairro bem pacato e é uma rua assim discreta que ninguém viu. Tinha uma ambulância na porta. A gente desceu, o prédio é cheio de tranca, de trava, mas foi o meu ex que foi abrindo as portas e tal. A ambulância estava na frente esperando. Eles me mandaram entrar na ambulância e eu fui levada para a clínica psiquiátrica, onde eu fiquei 21 dias absolutamente incomunicável, né? Eu só podia receber as visitas que eles autorizavam, tanto o meu ex quanto o psiquiatra que ele contratou. E eles autorizaram a visita das minhas filhas, da minha mãe e, obviamente, do meu ex. Então, eram as pessoas que iam me ver e que afirmavam todas as vezes, embora eu contestasse, embora eu não me conformasse, embora eu dissesse cadê, a justificativa? Eu quero ver os laudos, né? Cadê o laudo médico? Cadê a justificativa para eu estar aqui? E foi isso, assim, não teve surto, não teve. Foi da forma como eu estou te contando, assim, né? Brando. Eu percebi de cara que qualquer movimento meu Mais ainda, né? poderia se voltar e ser usado contra mim mesma, né? Na verdade, eu acho que No era isso que caminho. eles estavam esperando, né? Que você desse realmente Exatamente. aquele surto, aquele show para falar, tá vendo? É isso. As minhas amigas todas falam, nossa, porque eu tinha feito isso, tinha feito aquilo, eu ia jogar não sei lá o que em cima. Assim, qualquer coisa que eu fizesse, tá vendo? Tá surtada. Viraria justificativa, né, para aquilo. Sim. E, enfim, a minha defesa foi justamente Manter. não isso, né? Não ter nada assim, e não teve durante os 21 dias nenhum movimento meu que eles pudessem condenar ou usar contra mim. Seria muito compreensível que eu tivesse quebrado meu quarto inteiro na cabeça deles, Sim, mas eu entendi, né? lógico. Por legítima defesa,
mas não precisou de muito, assim, para eu entender que a coisa era séria, né? Essas pessoas que foram te internar, esses médicos, eles estão respondendo também, né? Sim, o inquérito, né, ficou quase um ano e meio na delegacia, tem Uhum. mais ou menos 12 dias que o relatório foi entregue ao Ministério Público, né? E Uhum. hoje são 6 indiciados, né? Então, o ex, a minha mãe, essa médica, que é a Maria Antônia Serra Pinheiro, que é uma neurologista, ela trabalha como neuropsiquiatra de crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas qualquer pessoa, né? Mas ela atende muito crianças e adolescentes, trabalha muito assim, diretamente com escolas, atendendo esse público, né, com essas características. Uhum. É, Ela é uma das indiciadas. Além dela, o doutor Leonardo Lessa, que é o psiquiatra que foi contratado para me acompanhar, né? Durante a internação tem que ter um médico responsável, um Sim. psiquiatra responsável. É... O outro é o doutor Silas, que é um plantonista que depois eu soube que ele nem concluiu ainda a residência, tem uma opção de ilegalidades, né? Em relação. E ele estava também. Estava de plantão, mas ele estava cobrindo férias, assim, de um outro médico, aquele Né? que estava no lugar errado na hora errada. Uhum. E o doutor, doutor não, e o Gabriel Bronstein, que é um dos sócio-diretores da Cliff, que é essa clínica particular na zona sul do Rio de Janeiro, uma clínica caríssima. A diária lá custava R$ 970. E o doutor Leonardo Lessa, segundo o depoimento dele, né, no inquérito, recebia R$ 1.000 por dia, ele ia praticamente todos os dias para fazer sessões, né, de atendimento comigo. Então, assim, quando eu descobri isso também, né, o valor da clínica e o valor da sessão do médico, eu falei, caramba, agora eu vou E a ficar um falta tempo de aqui nesse negócio. caráter, né? A falta de caráter das pessoas de topar fazer uma coisa dessa, porque tá nítido que foi armado para você por dinheiro, né? Por dinheiro, para Sim, eu acho que é mais até do que isso, né? Eu acho que né, Cacá, assim, a gente ainda não tem um processo judicial em andamento, né? Imagino que caminhará para isso, se há uma mínima justiça nesse país. E a gente também, muito menos uma condenação, né? Mas na minha avaliação, né, a avaliação da Helena, de quem passou por isso, o que aconteceu foi uma atitude criminosa, gravíssima Exato. e, assim, inadmissível, né? É criminosa, tem que pagar. Mas continuando, no seu relacionamento, você via comportamentos estranhos, diferentes nessa questão, porque eu acho que você deve ter vivido muita coisa, né? E como você falou, você já tentou separar uma vez e não conseguiu. Uhum. E é muito difícil também quando você não tem pessoas que te apoiem, que no caso a sua mãe não te apoiava, a sua família não te apoiava. Muito complicado isso. Porque mulheres que estão Sim. tendo violência psicológica precisam de um apoio para que motivem elas a sair de uma situação dessa. Você via, Uhum. você Uhum. via comportamentos que excediam o limite, que ele fazia com você? Cacá, eu acho que toda mulher, né, tá submetida ou já foi em algum momento, já esteve submetida ou estará em algum momento a algum tipo de violência, seja psicológica, seja física, né? É, a gente vive mesmo num mundo muito machista e a ponto de
mulheres, inclusive, terem né, comportamentos e machistas e assinar embaixo, né, como a minha mãe, por exemplo, né, de todo esse absurdo que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que é um problema gravíssimo esse, porque ele é estrutural mesmo, né? Ele é um problema estrutural, não é um problema de um grupo específico, né? É um problema estrutural, histórico, né? E, assim, com a preocupação de não expor ninguém, e nem a mim, né? Assim, no sentido de né, criar problemas para mim, para futuramente né, dizerem que eu acusei disso, daquilo. Eu vou falar para você de forma generalizada, né? Mas que assim, como que as situações de violência, né, muitas vezes velada, né? Muitas vezes velada, na maioria das vezes eu acho, assim, pelo menos a minha experiência, né? Então, eu não vou me referir a nenhum relacionamento, mas eu vou responder a você situações assim que eu já vivi, né? Que eu considero muito graves. Primeiro, eu acho que isso, né? Nesse sentido, a violência muitas vezes é velada. E não só velada, como a própria mulher Exato. não identifica determinada situação como uma situação de violência, né? Eu me dei conta disso quando eu... Você está me ouvindo bem? Tô te Ou ouvindo. tá a internet? Ah, tá bom. Eu me dei conta disso quando, por ocasião da medida protetiva que eu recebi, uma psicóloga do Tribunal de Justiça entrou em contato comigo e me entregou um questionário sobre histórico de violência. Uhum. Aquele questionário foi super impactante para mim, porque ali eu vi materializadas várias situações gravíssimas, a meu ver, de violência vivida dentro da relação. Então, assim, desde gritos, xingamentos, por exemplo, escândalos na frente dos filhos, né? Isso é uma arma muito usada também, porque isso é uma coisa que fragiliza a mulher, né? Então, um agressor, ou um parceiro violento que grite, que xingue, que faça escândalos na frente dos filhos, isso é extremamente intimidador para a mulher, né? Situações, por exemplo, de controle, de vigiar o celular, de aonde você vai, com quem você está, e ficar ligando, tudo isso tinha no questionário, e assim, aquilo, eu fiquei muito impressionada, porque eu simplesmente já tinha passado por tudo aquilo, mas não constava para mim, era quase que normal, tipo, esperado, né? Exato. Ser controlada, ser vigiada, desconfiarem de você, a sua palavra não ter validade, né? Então, assim, foi muito impressionante isso. E eu vivi algumas situações, né, já na minha vida, do tipo... acho que esse exemplo é ótimo para ilustrar a questão da violência velada. Sim. Uma vez eu fui a um restaurante com umas amigas e falei pro ex, né? Vou encontrar as minhas amigas, a gente vai comer fora. Ah, beleza e tal. Aham, entendi. Vai aonde? Aí, em tal lugar. E aí, tava lá no restaurante, vem o garçom com um presente, uma garrafa de vinho. Aí a gente, presente? Só que ali, né, na hora eu achei que era um presente, não entendi direito. E aí, por fim, o presente era do ex. Então, né, ele conhecia o dono do restaurante, falou com o cara, e aí o garçom, não, então manda um presente, mas estava claro ali, até porque eu já tinha
todo um histórico e uma relação longa com a pessoa para saber que aquele presente era vamos dizer assim, uma fantasia, uma forma de enfeitar uma desconfiança e de poder ter uma certeza de que eu realmente estava ali, né? Isso não ficou claro só para mim, ficou claro para as minhas amigas que estavam comigo, assim, dito, né? Foi assim, foi muito impressionante, assim, porque não fui só eu, elas perceberam e elas mesmas, né, trouxeram despiram o presente, é melhor assim, despiram o presente, né, para que a gente falasse sobre o que realmente estava posto ali, né? Não, assim, um aviso, né? Eu tô onde você estiver, eu vou estar Aham, seguindo, exatamente. né? Que normal não é, né? Exato. Cacá, dentro do carro, assim, sabe? Teve uma vez que eu tive uma experiência dessa, assim, de estar no carro, né, com uma pessoa, a pessoa dirigindo loucamente, porque com raiva e acontecendo uma discussão ali, e dirigindo muitas vezes. E teve uma vez que teve um trânsito e tal, o carro parou, eu saí no meio da rua, eu saí do carro na direção oposta, né? Na direção contrária, abandonei o carro e saí no meio da rua, assim. Então, isso, violência no trânsito, mas nesse sentido, né? De E, você não, que você está estar ali falando que são refém, rapidíssimos, porque eu já passei muito por isso. Um terror, né? um medo dentro do carro, que o cara quer te deixar assim, com muito medo, com muito medo. Isso eu já, várias amigas que já passaram por violência, por abuso, parece que é de praxe, eles gostam de deixar a mulher É, desesperada, apavorada, amedrontada. sim. A própria, né, quando eu falei sobre em casa, né, sobre gritos, xingamentos e tal, eu fiquei pensando nisso quando eu preenchi o questionário lá do TJ. Essa coisa do cara bater na mesa e socar a parede, isso tudo isso é muito intimidador, a gente fica com medo, a gente fica falando, tá, qual vai ser a hora que esse soco aí vai ser em mim, né? Então, assim, eu acho que as mulheres, em geral, de um jeito ou de outro, ou seja pela pressão psicológica no lugar da grana, do dinheiro, do financeiro, né? Que eu sofri também, do tipo, você vai morar onde? Uhum. Quando separar? Eu vou alugar um apartamento. E vai pagar como? Você sabia que tem que ter um fiador? Como é Uhum. que você vai pedir para quem? Até porque se você não tem o apoio da sua família, realmente, você vai pedir para quem? Coitado dos seus amigos, né? Agora, como se não bastasse ser amigo, ainda tem que ser fiador. E você é uma mãe, uma mulher que tem duas filhas, você fica pensando, lógico que você pensa. Você pensa em tudo. E muitas, Exato. é tão importante estar te ouvindo, porque muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres vivem isso. E o que você falou, de fato, da gente não entender que a gente está vivendo uma violência, da gente não saber que a gente está vivendo uma violência, é a falta de informação. Porque eu também já vivi e também achava, é nervosinho, normal. Não é normal. É anormal, não É, é normal. Mas é uma normalização, né? Porque a sociedade machista e os comportamentos, né? Tudo que não. Se não há limite, né? E muitas vezes o limite está associado a uma punição, né? A tendência é que as coisas se repitam, que os fatos se repitam, que as coisas se repitam. Ou você acha que se eu não tivesse denunciado, eu não teria sido reinternada por essa mesma família que apoiou. Tanto, né? Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando, quando eu estava com uma medida protetiva e que eu não podia mais ser reinternada, né? Quer dizer, a primeira coisa foi a denúncia. Eu saí da clínica psiquiátrica com habeas corpus, no dia seguinte eu fui para a delegacia e denunciei. Mas mesmo depois da denúncia,
eu falei assim, cara, agora eu tenho uma situação possível que é o seguinte, eu continuo tendo, né, um cara que tem condições, por exemplo, de bancar uma clínica psiquiátrica em outro estado, fora do país, né? Ainda que não possa ser ele o responsável pela internação. E eu tenho uma família inteira que está apoiando esse cara. Ou seja, para amanhã, né? A minha mãe, por exemplo, falar assim, não, pode deixar que eu assumo essa internação. Eu assumo, eu vou assinar, você paga, entendeu? Deposita aqui, eu assino aqui, e tá a Helena de novo no hospital psiquiátrico. Então, assim, é, a denúncia, ela é necessária. A medida protetiva, ela é educativa. É um limite, porque o outro não entendeu, ele não entendeu que tem coisa que não pode fazer. A Exato. medida protetiva, ela diz assim, ó, não pode não, sai Para. pra lá, É. né? Então, Entrando, assim, é a única maneira, sim, já que você não entrou, tem outra. que é importantíssimo. Da onde que você tirou essa força para enfrentar essa situação com tanta lucidez, para não perder o equilíbrio, né? De conseguir. Porque eu, no seu lugar, eu ia ser a louca na clínica, eu ia já estar internada, porque eu ia debater. Ah, não falaram! Eu ia fazer isso, gente. Eu não ia me conformar com uma coisa dessa. E você teve uma lucidez incrível, um equilíbrio. Da onde você tirou essa força, Helena? Cacá, eu acho que assim, quando eu fui abordada, né, eu fiquei muito assustada assim na hora, e me abrandei, encontrei e escolhi ali um caminho intuitivo de lida com aquilo, né? Quando eu entrei na ambulância, eu contei pro rapaz, um deles, né? Um era o motorista, o outro me acompanhou. E eu contei pra ele a minha história. Eu falei, cara, eu só tô querendo me divorciar. Aí comecei a contar. Aconteceu isso, isso, isso. Eu pedi o divórcio. Eu tô passando 3 semanas assim, sabe, de terror psicológico com essas pessoas. Invadiram a conversa e descobriram o meu namoro. E agora acontece isso. Então, assim, ele entendeu, tanto que ele disse pra mim, quando eu acabei o relato. Ele disse assim, Helena, eu tô vendo que você não está em surto. Às vezes a família inteira está doente e escolhe um para pagar o pato. Foi o que ele respondeu. E aí ele disse em seguida, ele disse assim, mas foi muito bom você não ter oferecido resistência. Foi muito bom para você não ter dado um ataque lá e oferecido resistência. Então, quando ele falou aquilo, Cacá, assim, eu entendi aquelas palavras e ali começou a Helena estrategista, sabe? Porque eu percebi, né, e isso foi se confirmando ao longo dos dias, né, na internação, eu percebi que eu não podia contar com ninguém, ninguém. Só tinha uma única pessoa que eu podia contar, que era comigo. Ou era eu me salvando, ou não tinha salvação, sabe? Então, assim, eu sou uma mulher forte, assim, eu tomei essa decisão da separação, do divórcio, num momento de muita tranquilidade e firmeza interna. Eu estava certa do que eu queria fazer. Eu sabia que eu ia enfrentar assim uma guerra, um tsunami. Eu sabia disso, eu não sabia que a coisa seria tão covarde, mas eu imaginava que não seria nem um pouco fácil. E assim, mas sabe, quando chegou a hora, assim, eu precisava é, entrar nessa guerra e era uma batalha por mim, pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelo meu desejo, por ser dona do meu nariz, do meu tempo, do meu sexo, do meu beijo, e escolher
com quem que eu quero estar, quem que eu quero beijar, quem que eu quero namorar, onde eu quero trabalhar, o que que eu quero fazer, que horas eu quero sair, que horas eu quero chegar, né? E eu já era bem grandinha, eu já tinha 45 anos, então assim, é, esse esse lugar, né, de estar ali certa do que eu queria, do que eu estava fazendo, eu me mantive ali, né? Até assim, no sentido de me proteger Sim. fisicamente, sempre que deu, né? Assim, de não tomar os remédios, de me manter minimamente ativa, assim, com as pessoas. Eu fiz laços de amizade lá, com pessoas incríveis que eu conheci, assim, né? A clínica tem duas alas, né? Dois grupos, os dependentes químicos e os pacientes psiquiátricos. Eu fui internada como paciente psiquiátrica, né? É, Só que a convivência era, tirando uma ou outra reunião de grupo, a convivência era comum Sim. de todos, né? Então, assim, eu posso dizer para você que ali dentro, né, de um hospital psiquiátrico e de uma clínica de tratamento de dependentes químicos, ali eu encontrei seres humanos, sabe? Assim, pessoas que, né, estavam passando por situações delicadas e difíceis na vida, e estava claro, assim, convivendo, conhecendo um pouco, circulando, conhecendo eles, ficou claro para mim o quanto o mundo, especialmente as famílias, são doentes. Aquelas pessoas ali, na minha opinião, elas são sãs, porque a doença delas é uma reação, é como uma febre, é uma reação a uma situação, a um mundo de bárbaros, sabe? Então, assim, para mim, eu acho, na minha cabeça aqui, que doença é você normalizar, normalizar a covardia, normalizar a maldade, normalizar as atitudes tiranas, normalizar a pandemia, né? Isso eu acho que é doente. Normalizar aquilo que não é Não. normal. Então, aquelas pessoas ali são pessoas que reagem, só que elas reagem física, mentalmente, emocionalmente, simplesmente por não suportar isso. Então, isso para mim é febre, é sintoma de saúde, sabe? Concordo. E foi ali naquela relação com aquelas pessoas, na relação que eu fui desenvolvendo, fui me vinculando com aquelas pessoas, fui me protegendo intimamente, né? Eu meditava sozinha no meu quarto, eu cuspia remédio quando dava e a enfermeira distraía, eu jogava na privada. Eu fazia aula de yoga quando tinha, eu lia e eu planejei como que eu ia embora e como que eu ia me meter o pé dali, sabe? Literalmente, foi assim que eu sobrevivi aquele tempo ali, né? E encontrei forças, né? Encontrei forças para suportar aquilo tudo que estava acontecendo, né? E hoje já tem um ano e meio, quase, né? Daqui a pouco fazem 2 anos, faz 2 anos que isso tudo aconteceu, Sim. e eu me vejo ainda atenta à minha saúde, atenta aos meus movimentos, para que esse movimento meu em busca dessa força, em busca dessa estrutura que eu busco, né, de manter em equilíbrio, de não pecar por excesso para nenhum lado, sabe? E tentar ser justa apenas. Eu não quero vingança, eu não quero. Eu quero justiça, eu quero fazer o que eu estou fazendo. É, né? Eu sou uma mulher, aqui diante de você tem uma mulher inquieta, com injustiça, que não aceita
covardia, que não aceita a maldade e que não aceita essa internação e essa faixa de louca só por uma única razão, porque eu não sou. Se eu fosse, tudo bem. Mas, né, se eu tivesse um transtorno psiquiátrico, nenhum problema. Já disse para você, eu acho que o transtorno é uma febre. É uma E, febre para esse mundo campo, sabe? nossa, eu nem sei como te falar, porque só de ouvir a sua história, eu como mulher, me colocar no seu lugar, eu sinto uma revolta tão grande, mas tão grande, que óbvio, a gente precisa falar mais, você precisa falar, até no começo da live eu falei, se você não se sentir confortável, não, você tem que falar o que aconteceu com você, que exatamente o Sim, que você falou, porque falar cura, e falar ajuda também exa outras mulheres, né? E a gente vai exatamente. pedir por isso. Conte comigo para te dar voz o quanto precisar para você ter justiça. Você precisa disso, porque, gente, dá um livro, dá um filme, é assim, fora da realidade. A gente é surreal, É, é é inacreditável, surreal. é É. inacreditável. É uma história que parece mesmo, né? Parece já um filme. Então não precisa nem fazer muita coisa para esse filme, que a história por Não, já si está já, pronta a história, já está já pronta. dá. Olha, e assim, a gente vira aqui, Exatamente. você topar falar, é muito importante para a gente conscientizar a sociedade, para empoderar mulheres. E o meu intuito é esse, gente, dar as mãos para as mulheres, porque a minha frase é que juntas somos mais fortes. A gente está aqui ó, quase acabando o tempinho, acho que, nossa, que Tá delícia. acabando, né? Não, nem vi passar. Agora que eu vi aqui, eu Nem falei, eu. ai, como assim? Você é uma querida, eu quero dizer que você é uma mulher incrível, que a sua força, a força que você teve, o equilíbrio que você teve, é uma coisa assim que não dá para entender, não dá para entender. E ainda bem que você teve esse equilíbrio, você teve essa lucidez, que você conseguiu sair do buraco que queriam te colocar, né? Porque é aquilo que você falou. Sim, Se você não reagisse, com certeza você estaria em outra clínica, em outro lugar, e a faixa de louca estaria aí, você não poderia estar vivendo a sua vida, né? Como exato. estaria. Exatamente. Helena, para É, finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão passando por isso, ou que já passaram e de alguma forma estão machucadas, não conseguem retomar a vida. Porque a força que você teve é uma força que muitas não têm. Que uhum, é impressionante como é destruidor, gente. Destrói a vida de uma mulher. É uma coisa muito uhum, séria. E eu gostaria que você uhum. deixasse um recado para as mulheres, mas eu já queria já te agradecer. Meu muito, muito obrigada. Conte comigo sempre. Você é uma mulher incrível e eu quero marcar outra live com você para falar do seu trabalho, passar por isso. Essa foi essa live para a gente ajudar outras mulheres, dar voz, te dar mais voz e que outras mulheres também tenham mais voz e se inspirem na sua coragem, viu? Cacá, eu que te agradeço pela essa oportunidade. Eu preciso desses espaços mesmo de fala, porque assim, né, eu tô sozinha de um lado, sendo que do outro lado a gente tem pessoas poderosas, né, que ocupam lugares, pelo menos de poder, né, socialmente, assim. Então, é isso que eu preciso, de um espaço de escuta, né? Que eu possa falar e que eu possa ser escutada, que eu possa ser ouvida, não para ser defendida, mas para ter um espaço de fala, né? O meu desejo é pela reposição da verdade, da justiça, da responsabilização dos responsáveis. Sobre o que você me pediu, né? Assim, o que eu diria para as mulheres, né? Eu acho assim, eu vou terminar, eu não vou aconselhar nenhuma mulher, porque eu não acredito muito em conselho. Eu vou falar, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é dizer como eu me sinto hoje, mesmo com esse caos todo que eu estou vivendo, né? E aí, a partir então dessa minha experiência, eu tocar né, alguma mulher que precise ser tocada por essa palavra. Então, assim, eu passei pela maior violência da minha vida. Eu estou passando ainda, isso não terminou, a violência continua, principalmente a violência velada
através dos bombardeios que me chegam, por conta da manipulação de relações que são caras e importantes para mim, né? E pela a tentativa de difamação e de moral, de me abalar moralmente, isso não me atinge porque eu sei muito bem quem eu sou, né? Mas se de um lado eu passei e estou passando ainda pela maior violência da minha vida, de outro lado eu conquistei o maior bem que uma pessoa pode ter na vida, que é ser dona ou dono da sua própria vida, ou seja, ser livre. Hoje eu sou uma mulher livre. Hoje, com toda dificuldade, né, como eu falei, eu sou dona do meu tempo, eu sou dona das minhas escolhas, eu sou dona do meu desejo, eu sou dona do meu trabalho, eu sou dona do meu tudo, né? Eu sou dona de mim. Então, assim, eu não tenho mais dono. Antes eu tinha dono. E era mais de um, tá? Eu tinha donos. Hoje eu não tenho mais donos. Isso traz uma responsabilidade, é verdade. Mas isso é uma sensação de felicidade que eu só experimentei depois de ter passado por tudo isso. Assim, então, pense na pior e na experiência mais libertadora e plena da sua vida. É como eu me sinto hoje, passando pela experiência mais devastadora e me levando para o lugar de maior plenitude e de maior felicidade que eu jamais imaginei que eu pudesse experimentar. Então, assim que eu termino, que essa minha sensação se estenda para todos que se sintam de alguma forma oprimidas, né? Todas as mulheres, principalmente, que se sintam oprimidas, que elas possam ser tocadas por essa plenitude e por essa sensação não, pela liberdade que eu gozo agora na minha vida, assim. Isso é um verdadeiro gozo. Sim, que delícia! Que você continue, né? Gozando essa liberdade. Muito, Isso aí. muito, porque você merece toda a felicidade do mundo, liberdade de vida, de ser essa mulher linda e incrível que você é. E, com certeza, ter a justiça de tudo isso que aconteceu com você. Viu? Isso aí. Muito Muito, muito obrigada. Foi um obrigada prazer a conversar com você, meu você, amor. Cacá. Um beijo a todo mundo que Um beijo. assistiu a live. Obrigada, gente, por estar aqui. Vamos compartilhar a live. Essa live é importante para que cheguem várias mulheres. E agradeço demais a oportunidade por você ter vindo aqui e topado mais uma vez, tá bom? Joia. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo.